Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar em parceria com grandes amigos, o webinar da Agile Think, em parceria com Letícia e Regis, que hoje trazem um tema muito importante, que a nossa amiga Rosiana sempre bate e fala, vocês têm que falar sobre esse tema, que é o LGPD, que tanto vai afetar e já está afetando as nossas vidas e todas as organizações em todas as partes. Então, a gente vai ter bastante assunto. Eu tenho certeza que teremos bastante pergunta, Regis e Letícia. Espero que vocês estejam preparados. Leandro, seja muito bem-vindo também. Quer dar umas palavrinhas iniciais? Não, é isso, pessoal. A gente aqui da Agile Think, juntamente com esses parceiros estratégicos aí, a gente vem trazendo esses assuntos de relevância para as empresas, né? Hoje em dia, com o apoio da nossa amiga aí, Rosiana, a gente trouxe aí a Letícia e o Regis para falar de LGPD, algo que muito pouca gente prestou atenção, principalmente com o evento da pandemia, né? Deixou para lá, tipo, vamos deixar, né? E daqui a pouco vai bater a porta e aí vai bater o desespero também. Exatamente. Letícia, uma palavra, pode falar? Grande prazer estar aqui conversando com vocês. A gente está gerando esse momento faz bastante tempo, né? Falar sobre LGPD sempre tem um assunto novo, sempre tem uma questão nova. Né? A gente brinca que a cada palestra, a cada evento que a gente faz, sempre tem algum dado novo. Né? De tédio a gente não morre nesse país, né? Especialmente com o LGPD. Né? Então a gente vai contar um pouquinho para vocês toda a parte do que é LGPD, os impactos, tudo não, né? Porque nesse 2 horas vai faltar bastante tempo. Mas que vocês tenham uma noção geral dos impactos, da estratégia e também do que está acontecendo lá em Brasília referente à aprovação das leis. Show. Regis? Boa noite, pessoal. Eu às vezes estou olhando mais para a esquerda, tá? É porque eu ando com 2 monitores, então fica mais confortável para mim olhar no outro monitor aqui, tá? Mas a câmera está no da direita aqui. Super feliz de estar aqui, Débora, Leandro, Rosiana, obrigado pelo convite aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo interessante. Entendo que no início a gente passa um pouquinho mais de teoria, de propósito aqui. Eu quero falar muito do propósito da LGPD, porque na verdade tem uma parcela da turma aí que odeia a LGPD, tem uma outra parcela que ama a LGPD, então a gente tem que falar um pouquinho de propósito, né? Por que ela existe e por que ela surgiu e por que ela chegou até aqui. Eu acho que esse é o principal desafio. E depois discutir com vocês perguntas, enfim, a gente fazer um bate-papo saudável aí sobre os caminhos que a LGPD vai nos impactar na sequência. Perfeito. E temos surpresinha no final, hein, gente? Regis e Letícia estão trazendo uma surpresinha, mas isso a gente não vai dar spoiler, é só no final mesmo, porque a gente é o quê? Quer fazer teaser mesmo, quer que vocês fiquem até o final com a gente, e é assim que o mundo funciona. Para começar, minha gente, eu vou passar uma... Nossa, eu fico até emocionada. Uma mensagem institucional para vocês, de uma novidade que temos dentro aqui da Agile Think, e a gente quer compartilhar esse momento fantástico com vocês. Então, eu peço licença para compartilhar aqui com vocês esse momento. E aí, depois, a gente já vai iniciar o nosso webinar. Olha, tô até tremendo aqui, gente. Vamos lá. Espero que vocês curtam.
minha gente, dia 23 de julho. Ai, estou aqui emocionada, de verdade. Olha, arrepiada, não dá para vocês verem, mas eu estou arrepiada de emoção, porque temos nos empenhado muito, né, Leandro, Vidal, todo o time, a GeoThink, muito empenhado o em Denis trazer... ajudando um pouquinho. O Denis, todo mundo. Gente, é incrível. Então, a gente queria compartilhar esse momento com vocês. Um pouquinho de quem somos, né? Somos muitos, mas aqui, neste momento, somos André Vidal, Débora e Leandro Stock. Vidal e Leandro são os cofundadores da GeoThink e quem proporciona esses momentos maravilhosos de parceria na minha vida diariamente. Alguns de nossos trabalhos, do que a gente faz, alguns de nossos clientes estão aqui. Aqui é o link do nosso Linktree, onde vocês encontram nossas redes sociais. Todos os nossos eventos são compartilhados lá, grupos de WhatsApp e todas as informações. E também vocês encontram lá o link para entrar na lista VIP do site para ser informado das novidades que estão por vir. Que mais que nós temos aqui? A nossa agenda de julho, alguns eventos, check, mission accomplished. Já conseguimos algumas coisas, evoluímos na nossa agenda. Estamos aqui hoje no dia 13 com o webinar de LGPD, com Letícia e Regis, como já falamos. Na quarta-feira, a gente tem um webinar de empreendedorismo, que também está muito bacana, com o nosso amigo Marino Tobias. Depois, com o nosso amigo Farhad, sobre fusões e aquisições no mundo VUCA, outro tema bastante discutido no momento. Depois, com o Thiago França, outro parceiro nosso, falando de uma maneira 100% comprovada de passar no PMP e melhorar o inglês sem gastar muito dinheiro. Ele fez um método dele, ele quer compartilhar com a gente. E, por último, o último webinar desse mês, que seria de Dragon Dreaming com Sila Serpa. E aí, como a gente tem sempre dito para vocês, em todos a gente já está falando, Letícia e Regis, do treinamento, né, de vocês e do voucher de desconto aí. Aqui tem o QR Code, vocês podem tirar uma fotinho e já acessar as informações do treinamento, que a Letícia vai falar e o Regis também com mais detalhes, né, durante o webinar de hoje, e o voucher de desconto para vocês. E por último, falar um pouquinho e rapidamente sobre a segunda temporada da Agilidade contra a Fome, que é a ação social em que nós participamos da primeira temporada. Arrecadamos mais de 400 cestas, mais de 5 toneladas de alimentos, em que pudemos compartilhar com todas essas famílias pelo valor de uma cesta básica. Treinamentos de alta qualidade, sim, pelo valor de uma cesta básica. E estamos muito felizes por termos participado dessa ação social. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a paciência de vocês de ouvir um pouquinho essas informações, mas que são necessárias para trazer para vocês informação dos próximos eventos. Letícia, Regis, agora o palco virtual é de vocês. Estou aqui no chat. O que vocês precisarem, eu dou apoio aqui. Muito obrigada e sucesso para nós hoje. Com certeza. Vocês já estão vendo a minha tela aí? Quase. Não. Quase. Agora sim. Sim. Só que Mas a gente está invertido. vendo, a gente tá vendo a versão do apresentador. Então vamos trocar aqui. E aí fica mais fácil. Agora sim. Perfeita. Perfeito. Tá bom. Então tá bom. Bom, o título ele é provocativo, né? Justamente para a gente fazer um debate aqui. Mas é por que LGPD e por que agora? Eu acho que este é o grande objetivo aqui, como eu disse antes, para a gente discutir o propósito, né? Eu acho que antes disso aí a Letícia pode se apresentar, eu posso me apresentar até para vocês nos conhecerem um pouquinho aí, tá? Bom, meu nome é Letícia Batistella, tá? Eu trabalho com Direito e Inovação há muitos anos, né? Mais de 25 anos eu trabalho nessa área, iniciei trabalhando na Microsoft e desde então, para mim, Direito e Tecnologia é um pouco confuso, eu não consigo dissociar uma coisa da outra, né? E sempre trabalhei com inovação, inclusive em conselhos de administração de empresas, né, voltadas à inovação. Sou vice-presidente de algumas entidades e acho que aqui cabe reforçar que eu sou vice-presidente jurídica da ACESPRO,
nacional, Federação das Entidades de Tecnologia Brasileira, e estando na vice-presidência jurídica, eu trabalhei na LGPD em todo o longo caminho, né, que ainda não se encerrou, né, a gente vai ver agora na sequência, de aprovação dessa nova legislação. Tá, então, hoje nós vamos trazer para vocês um pouco de teoria, mas especialmente, né, que é o lema do nosso curso e da forma como eu e o Regis atuamos, hands-on, como fazer na prática e minimizar impactos e ganhar na linha estratégica com a implementação da LGPD. Regis, contigo. Buenas. Bom, eu tenho uma formação meio multidisciplinar aí, você deve estar vendo meu currículo, tá, gente? Eu sou advogado, sou mestre em ciência da computação, sou empreendedor também do setor de tecnologia, adoro colocar a mão na massa, sou professor também, e eu acho que essa parceria com a Letícia dá muito certo porque a gente é muito prático, a gente não gosta muito de teorizar, tá? Então vocês vão perceber sempre na nossa fala que a gente não é aquele acadêmico da gema, a gente gosta não de discutir o artigo da lei, a tese, mas como é que a gente aplica isso, como é que a gente aplica no nosso dia a dia, na nossa vida, para facilitar, né, ou para acelerar as coisas no entendimento. E assim como a Letícia hoje, dentro da CESPRO, que é um pouco da entidade onde a gente se conecta muito forte, que é a Associação das Empresas de Tecnologia Brasileira, eu sou coordenador do Grupo de Segurança e Privacidade, né, que tem uma formação muito parecida com a Agile Think aqui, ou seja, a gente tem um grupo que trabalha mensalmente vários temas de segurança e privacidade, só focado nisso, justamente para fomentar o conhecimento, ampliar horizontes aqui e perceber o quanto a LGPD está abrindo espaços para todas as áreas ligadas ao mundo digital aqui, tá? Só quem não percebe isso está perdendo tempo. Tá? Porque, feliz ou infelizmente, a gente está vivendo essa pandemia, né? Neste momento doloroso e de crise econômica para todos, mas o assunto LGPD ele já vinha sendo tratado bem antes da pandemia, e como disse o Leandro, né, deu uma travada generalizada no tema, mas aqui tem grandes oportunidades de trabalho, de prestação de serviço, talvez para todos vocês aí que estão conosco em todas, porque, enfim, a LGPD abre horizontes para um monte de gente, tá? Então, acho que isso a gente vai poder transmitir um pouco para vocês. Tá? Então, eu vou fazer uma provocação, porque eu não sei se todo mundo gosta de matemática, tá? Mas eu vou provocar aqui. Você sabe o que significa essa fórmula aqui? B vezes C vezes D igual a HH? Só para deixar um pouquinho vocês curiosos. Esta fórmula é uma fórmula derivada do Fórum Econômico de Davos, aqui de janeiro de 2020. Recente essa fórmula. Então, basicamente, ela foi apresentada para os principais líderes mundiais em janeiro de 2020, os principais governantes, principais líderes econômicos, e ela diz mais ou menos o seguinte: o que seria a B? Um pouco nós estamos vivendo neste momento com a pandemia. Conhecimento biológico. Todo conhecimento biológico que o mundo moderno conhece, multiplicado por toda a capacidade computacional existente no mundo e recheado por todos os dados do mundo num único local ou num grande Big Data. Se a gente multiplicar conhecimento biológico, poder computacional e dados, nós estamos chegando na seguinte provocação, que foi feita nesse Fórum Econômico de Davos, da possibilidade de hackear um humano. Ou seja, de nós transferirmos todo o conhecimento de um ser humano para um outro corpo, seja ele biológico ou não. Tá? Pode parecer ficção científica, mas é mais ou menos por onde o mundo caminha e está caminhando hoje com todo esse conhecimento acumulado. Quem fez essa provocação, gente? E por que eu trago esta fórmula para vocês perceberem? Essa provocação foi feita por este israelense, que eu acho que alguns de vocês conhecem, se já não leram todos os livros dele, que é Yuval Harari, que coloca um pouco do passado do homem, do futuro do homem e o homem no século XXI. Ou seja,
Qual é o impacto de todas essas transformações que estão acontecendo? A pandemia é mais uma delas, na nossa vida moderna. E aí, ele traz exatamente essa fórmula para dizer o seguinte: se nós acumularmos dados demais na mão de poucos, provavelmente nós teremos um grande problema até 2050, porque nós teremos duas classes. Nós teremos as classes de quem domina as informações ou os dados, né, e acumulou riquezas com isso, e a classe dos inúteis, simplesmente das pessoas humanas que não terão espaço nesse mundo moderno, que simplesmente serão alvo de manipulação por quem tem os dados. Então, é uma provocação, ela não é que seja verdade, mas ela é algo que a gente tende a materializar e materializa nos dias de hoje, em vários exemplos, e eu vou trazer isso. E é este um pouco do propósito aqui. É por que se chega a um ponto desses, de se discutir privacidade e segurança de dados em pleno século XXI. Tá? Então, a pergunta que ela não é nenhuma novidade para nós, principalmente nos últimos 3, 4 meses, né? Será que o poder da tecnologia impulsiona a transformação das nossas vidas? Será que a gente está vendo uma grande evolução tecnológica? O próprio evento, falamos há pouco, né, com a Débora e com a Rosiane, esse próprio evento com pessoas de múltiplas cidades e ao mesmo tempo conectadas só existe neste momento pela força da tecnologia, né? Talvez fisicamente, talvez a gente nunca pudesse se conhecer ou se encontrar se a gente tivesse que organizar fisicamente esse evento, ou talvez não tivesse quórum suficiente para a gente executar. Então, mas se a gente olhar esta pergunta e olhar para outras áreas do conhecimento humano, a gente vai ver, por exemplo, uma aplicação simples no agrobusiness, onde o próprio setor agrícola, ou setor de pecuária, já começa a usar maciçamente tecnologia para várias aplicações e começa a acumular uma série de informações que aumenta o seu desempenho, aumenta a produtividade e aumenta seu market share. Quer dizer, o agribusiness focado em mudanças transformacionais com base na tecnologia. Se a gente olhar a indústria automobilística, o movimento bem pensado pela indústria automobilística é o seguinte: vamos para o carro autônomo, né? Vamos passar pelo carro elétrico e depois vamos para o carro autônomo. Então, se vocês olharem as notícias das últimas semanas, vocês vão perceber que a Tesla, na última sexta-feira, acabou de confirmar, dizendo que está prestes a lançar o carro completamente autônomo, que seria o equivalente à tecnologia autônoma 5.0, onde, nesse momento, todos estariam na 4.0 e eles estariam lançando o Tesla na versão 5.0, que seria completamente autônomo. Então, veja, nós temos aqui uma guerra na indústria automobilística baseada num software sobre 4 rodas, né? Uma tendência natural que a gente já percebe atualmente. Na medicina, pegando só esta imagem, onde vocês percebem, onde um robô faz a cirurgia e os médicos o pilotam este robô, mas basicamente ele é muito emblemática essa foto porque, vejam, os médicos estão de costa para o paciente e o que eles olham é uma tela, é um dashboard de pilotagem para o robô. Basicamente é isso que eles absorvem, não há toque no paciente, há somente a enfermeira ali que está ajudando eventualmente como assistente. Se a gente vai para a área de educação, nós vemos que o aprendizado hoje ele é totalmente, ou em alguns casos, muito mais virtual do que presencial, né? E se a gente pegar e fazer comparativos com o momento da pandemia, quantas faculdades e universidades vão perecer nos próximos meses porque não conseguiram fazer essa transição do físico para o virtual? Ou quantos colégios, ou quantos alunos estão sendo impactados por isso? E aí nós temos um novo repensar sobre o modelo educacional mundial. Como é que ele vai ser daqui dos próximos anos? E nós estamos dizendo que não é que há ausência de tecnologia, já existe a tecnologia para fazer isso. O que não existe é a compreensão, a estratégia ou o modelo de negócios, às vezes, preparado para suportar isso de forma total. Então, há uma mexida dramática no setor da educação por força da tecnologia. Se a gente vai para o varejo, e esse tênis aqui é um belo exemplo, vocês podem, enquanto eu falo, vocês podem pesquisar no Google,
Dá para ver se ele já baixou de preço. Esse aqui é o tênis da Nike, que ela lançou em setembro de 2019, que custava $350 e que ele tem uma característica muito ímpar. Parece ser um tênis normal, certo? A característica dele é a seguinte: ele amarra o cadarço sozinho pelo smartphone. Então, a pessoa não precisa mais se abaixar para amarrar o cadarço, porque tu faz isso pelo smartphone ou pelo smartwatch. Mas olha que interessante, o fato de ele não precisar, né, o usuário não precisar se abaixar para amarrar o cadarço, não é a coisa mais interessante. Vocês já imaginaram quantos dados ele está coletando de cada passo, de cada caminhada, de cada corrida que uma pessoa dá com esse tênis? Quantas informações, por exemplo, uma clínica médica de fisioterapia gostaria de saber? Talvez nenhuma clínica de fisioterapia tenha instrumentos capazes de fazer essa coleta hoje. Né? Eu sei que já existem esteiras próprias para fazer esse tipo de coleta em clínicas especializadas, né? Mas a gente está vendo isso num objeto vestível, né? Que seria um tênis. Então, o que a gente vê é uma série de transformações em vários setores. Eu poderia aqui falar a noite toda, porque quem adora inovação como eu adoro, e Letícia e vocês, a gente daria N exemplos, né? A Débora aí está levantando a mão. Imagina, cada um de vocês tem um exemplo diferente. Eu só trouxe alguns só para a gente aquecer. Leandro também tem vários. Mas se a gente olhar todos esses exemplos, o que todos eles têm em comum? Todos esses exemplos aqui. Pegando o exemplo último, mais óbvio que eu falei do tênis. Uma coleção de dados que vão sendo capturados, acumulados, armazenados, transformados e que geram uma tomada de decisão e que aceleram tomadas de decisão e que ocupam um novo espaço de mercado com um novo produto, com uma nova aplicação, com um novo tipo de serviço, baseado em N tecnologias que vão pegar esses dados, vão consumir e vão transformar. Voltamos ao primeiro slide que eu apresentei para vocês. Qual era o primeiro slide? Não era uma fórmula matemática? Conhecimento biológico versus conhecimento computacional, ou poder computacional, versus dados, nós temos a capacidade de hackear um ser humano. Né? Se olhar para o lado da biologia. Mas se eu olhar para o lado dos negócios, se eu olhar para o lado do e-commerce, se eu olhar para o lado da medicina, do agribusiness, do varejo, qual é a capacidade de transformação que nós temos? É gigantesca. Quem trabalha com tecnologia sabe o quanto isso é real, isso já está acontecendo, isso aqui não é nenhuma novidade. Mas a gente começa a fazer algumas inferências, algumas análises. Essa capa da revista The Economist é de 2017. Também não é uma novidade. O que ela diz? Foi aqui esta revista que cunhou, né, que dados são o novo petróleo. Lá em 2017, porque já se fazia uma leitura de Facebook, de Tesla, vocês vão ver ali, ó, que vocês têm vários logotipos de empresas lá em 2017 que seriam os novos donos do petróleo mundial, conhecido como dados. Google, Facebook, Tesla, Uber, Amazon, Microsoft, enfim, várias empresas. E hoje já estão dizendo que não é mais petróleo, que é ouro, que é urânio, pode dar o nome que quiser, tá? O que está se colocando no mercado é que dados têm um valor inestimável hoje para a tomada de decisão e que aceleram uma série de negócios. E aí eu vou pegar aqui só para vocês, para ilustrar isso, para a gente ver como o mundo real é. Né? Isso que eu nem comecei a falar de LGPD, né? Talvez eu deixe esse assunto para a Letícia, né, Letícia? Né? Do lado esquerdo, vocês veem o Mark Andreessen, que foi o criador do Netscape. Alguém lembra desse navegador, Netscape? Ele incomodou muito a Microsoft no final dos anos 90, tá? Inclusive, ele foi o motivo de quase dividir a Microsoft em três lá, que explosão da bolha da internet. Foi esse cara que começou todo o arsenal contra a Microsoft, porque atacou diretamente o Internet Explorer. Mas olha a frase que esse cara cunhou em 2011. Ele disse assim: por que o software está comendo o mundo? 2011. E aí ele cunhou uma outra expressão que é muito utilizada, e vocês conhecem, eu estou só repetindo aqui como papagaio de pirata, mas vocês já ouviram falar, que toda companhia no futuro será uma companhia de software. Não importa o negócio, ela será uma companhia de software. Por quê? Porque basicamente
o poder da tecnologia está em utilizar as informações que um negócio extrai, colhe, e usa esse conjunto de dados e transforma num novo entregável, um novo serviço, um novo business, um novo negócio. E aí a gente vem para o mundo real e olha uma empresa da área automobilística chamada Volkswagen, que todos vocês conhecem. E é do jornal Valor Econômico de janeiro de 2020. E ali está grifado uma frase que é dita pelo seu presidente, né, Herbert Diess, que diz o seguinte: ele, como Volkswagen, somos avaliados como uma empresa automobilística, enquanto a Tesla é avaliada como uma empresa de tecnologia. E enfatizou que a competência na área de software determinaria o sucesso futuro da Volkswagen. E ali eu botei só o valor de mercado que eu peguei no sábado, né, para vocês entenderem a preocupação da Volkswagen. E vejam, a Volkswagen foi, em 2019, líder de vendas mundial em automóveis. Ela vale hoje, ok, depois da pandemia, 72 bilhões. E a Tesla chegou a 289 bilhões. Ou seja, a Tesla já são 4 Volkswagen. Então, veja, a gente olha para as grandes indústrias automobilísticas e não percebe que eles estão sofrendo. Mas eles estão sofrendo. A gente vai fazer uma análise mais apurada e a gente vê isso. Agora, vocês já pararam para pensar quantos dados um Tesla coleta de informações e gera de informações enquanto tu anda a 50 quilômetros ou 100 quilômetros? Tá bem, não chegou aqui no Brasil, né? Ainda. Deve chegar nos próximos anos. Mas veja, basicamente um Tesla é um software sobre 4 rodas. Então, nós começamos a olhar setores tradicionais sendo impactados porque há uma disrupção em alguns modelos de negócio por conta dessa tecnologia, que é alicerçada por uma quantidade de softwares e algoritmos presentes nessas aplicações de negócio. E nós estamos vendo uma indústria automobilística, não só a Volkswagen, todos os outros grandes fabricantes simplesmente ruírem. E com a pandemia, talvez alguns também não sobrevivam. E nós estamos vendo uma empresa, a Tesla, só para vocês terem uma ideia, no início da pandemia, ela valia 120 bilhões, tá? Ela, em 4 meses, ela já cresceu, ela já dobrou 100% do seu valor de mercado, enquanto todas as outras caíram. Então, é absurda a forma como o mercado de tecnologia vem, de uma maneira avassaladora, impondo novos modelos de negócio. Por que realizar tratamento de dados é essencial no século XXI? Por que esses modelos de negócio têm proliferado? A grosso modo, é super simples, porque dá resultado. Então, vou pegar aqui 2 exemplos super simples para vocês e vocês vão se perceber nisso. Uber. Quem não usa o Uber? Ou qualquer aplicativo nessa linha. Mas pegando o Uber como um exemplo a nível mundial para comparar. O Uber hoje vale 57 bilhões. O que o Uber faz exatamente é só tratamento de dados. Ele faz georreferência do motorista, do passageiro, e não tem nenhum carro, enquanto GM e Ford, que produzem carros, já valem praticamente a metade, ou seja, a Uber já vale o dobro do que vale a GM. Só para vocês fazerem, façam o cálculo de quanto vale a Ford. Tu precisa 11 Ford para chegar numa Tesla. Então, vocês estão entendendo a dinâmica como esse mercado? Por que um algoritmo, porque basicamente o Uber é um grande algoritmo, assumiu um nível deste tamanho? Se a gente pegar um exemplo mais simples, que a gente também utiliza no nosso dia a dia, vamos para o iFood. O que o iFood faz? Conecta A com B e tem um C que vai fazer uma entrega. E ele tem hoje no Brasil, em média, ele faz nesse momento, enquanto eu falava, ele já deve ter feito uns 10 mil pedidos aqui, tá? 11 pedidos por segundo na média, o iFood. Tá? 1 milhão de pedidos dia, só no Brasil. Nós estamos falando de um software ou um algoritmo com uma experiência de usuário fantástica. Claro que tem os seus concorrentes e tudo mais, tem o Rappi da vida, que são modelos de negócio parecidos.
Mas veja, inclusive semana passada havia aí, eu acho que essa semana vai acontecer, a greve dos entregadores, né, contra a iFood, contra os aplicativos que recebem muito pouco. Não vou entrar no mérito, né, se é justo ou injusto isso, porque não cabe a mim julgar isto. Mas, quando eu olho este exemplo da greve dos entregadores, eu lembro de novo do livro do Harari. O mundo, segundo Harari, se continuar neste formato, nós teremos uma classe dominante e a classe dos inúteis. E olha o exemplo do próximo slide que eu vou trazer para vocês, de como um iFood já se preparou para dividir o mundo. Assim. Basicamente, eu não preciso do entregador. Eu vou fazer a entrega da mesma forma, sem o entregador ser humano. Por que eu vou automatizar essa entrega? Tá? Então, inclusive esse robozinho aqui está em teste em São Paulo, tá? Do iFood. Se ele vai funcionar ou não, eu não sei. Se vão roubar o robozinho ou não no Brasil, também não sei, né? Mas provavelmente eles vão querer fazer a entrega de drone, assim como a Amazon está fazendo as entregas de drone. Mas, de novo, a tecnologia impulsiona todos os transtornos que vão se chegando, a tecnologia vai criando as soluções de contorno, seja através de um novo dispositivo ou de um novo algoritmo. Então, isto faz com que essa captura maciça de dados, que é o tema central da LGPD, avance de forma vertiginosa em todos os negócios. Não há negócio neste momento que não esteja procurando alternativas, principalmente na pandemia, para achar o seu ponto de inflexão e fazer a crise ficar para trás. E dados está no centro disso. Então, só para fazer esse primeiro aquecimento, quando eu coloco esse tema para vocês e coloco para empreendedores que hoje resistem, às vezes, a fazer um simples site de e-commerce ou de fazer uma automação. Eu sempre dou exemplo, que ele é clássico para mim, ele é super simples, né? Mas pense na padaria da esquina, ou pense em duas padarias, que é mais fácil. A padaria que usa o cadastro de WhatsApp dos seus clientes para informar que hora sai a fornada do pãozinho quente, e a padaria que não faz isso. Qual a que vai sobreviver ou a que vai ter mais resultados sob esta ótica? Quem tem mais resultado? A que usa os dados do WhatsApp para vender o pãozinho ou a fornada, ou a que não usa? Então, gente, inovação não é tendência, é sobrevivência. E isto, num país ou numa região conservadora, é muito difícil. Porque o ser humano, a grosso modo, apesar do mundo girar 24 horas por dia, o ser humano gosta de ficar acomodado, sentado na sua cadeirinha, esperando que algo chegue a ele. E aí, nem sempre isso é a verdade, tá? E se a gente olhar algumas outras frases de efeito aí que o mercado coloca, que até 2030, 80% das profissões atuais serão adaptadas ou transformadas, e eu coloco ponto de interrogação, porque eu não acho que é até 2030, a gente está vivendo isso na prática, tá? Tem muita gente que nesse momento está desempregada, o que é triste, mas se essas pessoas tivessem habilidades digitais hoje, eu diria para vocês, elas se empregariam rapidamente em alguns mercados, porque há falta e carência em alguns mercados no mundo digital, né? Nem mesmo a vida do programador, também fazer um parênteses, nem mesmo a vida do programador é fácil no futuro. Por quê? Porque as tecnologias no-code estão aí e a tendência não é que o programador vai existir para sempre, os desenvolvedores. Né? Então, a gente tem que pensar como, a exemplo do que o iFood está fazendo, como todos os negócios vão se transformar e se adaptar dentro desse cenário. E aí começamos o assunto LGPD, que é basicamente o quê? A LGPD, por incrível que pareça, criou uma nova profissão. Apesar de alguns não aceitarem, apesar de algumas empresas usarem a tática fantástica de inteligência de pegar o seu gestor jurídico e colocarem ele como DPO, né, o que é de uma inteligência suprema para uma empresa, né, fazer isso, não é esse o caminho. O DPO não é o cara do jurídico, o DPO não é o cara da TI, o DPO é uma nova formação, que ela não está consolidada, obviamente, né? E ela vai se consolidar nos próximos anos. Obviamente, a história vai nos dizer o quanto eu estou certo e o quanto eu estou errado.
Mas a LGPD trouxe exatamente o que o mundo está nos dizendo há bastante tempo. Se prepara para um mundo de adaptação. A pandemia é só a prova viva de que essa adaptação é necessária e urgente. Então, Letícia. Vamos lá. Regis vai ter que ser o meu assessor para trocar slides. Não, fica tranquilo. Vai lá. Só me avisa que eu troco aqui. Tá bom. Então, afinal, a LGPD ela se preocupa com o quê? O que ela veio para regrar? Porque o Regis trouxe um mundo de inovação que nós estamos praticamente anestesiados, acostumados com toda essa inovação, né? E a LGPD trouxe para a gente a necessidade da gente pensar de uma forma diferente com os nossos dados, né? E tanto como titular de dados, como a pessoa, o controlador, o operador que faz esse tratamento de dados, né? Então, ela regra vazamento de dados, né? Há muito tempo a gente vê nas manchetes vazamento de dados de todo tipo de empresa. Uso indevido de dados, não é apenas vazamento, mas o uso indevido também ele é bastante protegido. Para que são utilizados os dados que são coletados, né? Desde a entrada no hospital até os dados, o setor de educação está com um problema muito grande com a LGPD, né? Porque ele trata tanto quanto o setor de saúde, ele trata de dados 100% sensíveis, dados de menores de idade. Como as empresas estão se preparando? Tem alguns setores que são mais impactados que outros, com certeza, né? Tem alguns que dados sensíveis é o core business deles, né? E essas empresas pertencentes a esses setores, elas vão ser muito mais impactadas. Mas a LGPD, aí esse é um ponto muito importante, ela trata do comportamento do ser humano. E aí entra a questão da cultura, né? Por quê? Porque a implementação da LGPD é muito mais do que contratar um bom advogado, uma boa equipe, ter um serviço de tecnologia altamente avançado e de confiança. Ela trata da cultura com que as pessoas vão fazer a manutenção do dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês. As pessoas dizem, porque a questão de dados digitais é muito mais do que dados digitais. Eu tive um cliente há um tempo atrás, há muitos anos atrás, né, antes do isolamento, outro século praticamente, onde eu cheguei, era um cliente que trabalha com M&A, né? E ele tinha grandes janelas na sala dele, em todos os postos de trabalho, e nas janelas tinham tomada de post-its coloridos. A gente fez a reunião para a implementação de LGPD e eu fui circular na empresa para conversar com uma pessoa que eu conhecia. Daí eu cheguei perto de um vidro e disse, o que está escrito aqui? Eu não estava acreditando. Ele disse, não, a gente tem todos os nomes dos nossos clientes e o CPF escritos em cada post-it, um para cada cliente, porque assim fica mais fácil, está por ordem alfabética. E assim, quando chegar a necessidade de utilizar, porque eles trabalhavam com cadastramento de dados também, está aqui. Então, tinha o nome completo, porque tinha que ser completo, e o CPF embaixo. Deu. E não, mas a gente não digitaliza. Deu, legal, não digitaliza, não, tá tudo certo. Então, assim, é muito da cultura. Letícia, mas vai dar um trabalho muito grande. Então, tem isso, é mudar a cultura da pessoa. É aquela frase do Peter Druck, que é a cultura come estratégia no café da manhã, né? Para a LGPD, ela foi criada perfeitamente. Ela poderia ser a frase de início de todo o projeto de implementação de LGPD. Regis, por favor. Todo tratamento de dados é positivo. Agora a gente vai entrar em algumas situações bem complexas, né? Mas não tão longe da nossa realidade. Se vocês já viram o documentário The Great Hack, que trata de um super escândalo que teve de uso de informações de dados, tá? Esse escândalo, tá? Ele foi bastante famoso, tá? Vale a pena, quem não viu esse documentário, vale a pena ver, tá? A empresa ela foi banida do Facebook pela acusação de violar mais de 50 milhões de usuários das redes sociais nos Estados Unidos, tá? Não houve invasão. Meu Deus, houve invasão no site, eles entraram naquela hora da noite e retiraram os dados. Não, as pessoas entregaram os seus dados. Eles foram capturados a partir de um inocente aplicativo daqueles de teste psicológico. Quem nunca fez um teste no Facebook ou conhece alguém, uma filha, mulher, marido, enfim, que faz aqueles testes para saber a idade, saber preferência, para saber a cara que tu vai ter daqui a algum tempo.
Isso nada mais é, né, santa ingenuidade, a forma de capturar esses dados. Tá? Então, esse tal aplicativo ele seguia mais ou menos essa abordagem. Tá? Então, e o que aconteceu? Através de um super trabalho de divulgação do próprio Facebook, tá? Houve obtenção de likes, localização, gostos, identidades, que foi alimentando esse tal aplicativo. Então, vocês imaginem a confusão, e é uma coisa muito comum no nosso dia a dia. Pode passar, Regis. Nós chegamos na China. Não sei se alguém já ouviu falar do sistema de crédito social na China. Tá? Ele está sendo implementado, tá, até o final de 2020, onde existe uma pontuação de crédito social. Então, assim, para tu pontuar bem no programa de acesso a uma série de benefícios, é como se fosse um programa de milhagem, né? Desconto em hotéis, aluguel de carros, acesso a pólices de seguro, ou, que na China é muito importante, a obtenção mais rápida de vistos, né? Que lá é uma questão bastante importante, né? Para quem sabe que é mais complicado. Mas, se a tua pontuação, como eles chamam de confiança, cai, tu não vai ter acesso a algumas coisas. Então, assim, o que vale para essa pontuação? Estamos falando de dados, tá, pessoal? Escola dos filhos, se o título acadêmico que tu utilizou para um currículo é verdade ou não, empregos que tu pode escolher, tipo de empréstimos bancários que tu pode ter acesso, informação fiscal, até o tempo que é utilizado jogando videogame, porque isso também é monitorado, tá? Ele pode definir se tu é uma pessoa muito ociosa ou não, na definição de um cargo ou de um trabalho. Tá? E o sistema vai recompensar aqueles que também dedurarem as pessoas por um abuso de confiança. Ou seja, e pessoas com algum grau de importância, como médicos, jornalistas, contadores, vão ter um sistema ainda mais restritivo. Ou seja, tu é monitorado 24 horas por dia, todos os teus dados são coletados, e de acordo com a entrega desses dados e as informações que são passadas, tu vai ser recompensado de alguma forma. Parece loucura, né? Até o final de 2020, todo esse sistema vai ser implementado. E as pessoas me perguntam muito, tá, Letícia, mas é necessário uma legislação sobre LGPD? Já não existia uma legislação de proteção de dados no Brasil, e o Marco Civil, né? E o Código do Consumidor se fala muito. Nós já temos a nossa Lei de Acesso à Informação, Marco Civil. Para que uma Lei Geral de Proteção de Dados? Né? Não é que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai rasgar todas as legislações anteriores. Confesso que algumas acabam sendo conflitantes. Não é tão simples de arrumar a nossa colcha de retalhos brasileira. Quando vem uma nova lei, principalmente para o setor de tecnologia, eu já penso como vai ser o Frankenstein, né? Porque a gente não tem uma organização, a gente não, as leis elas não são feitas como deveriam ser. Não é só problema do Brasil, tá, pessoal? Não é uma questão de vamos fazer uma lei, tá? Mas as restantes depois a gente ajusta. E se depois esse ajuste a gente fica todo enlouquecido tentando ajustar, né? Ainda mais em meio corporativo. Então a lei, ela veio, a Lei Geral de Proteção de Dados, alicerçada na legislação anterior. Eu acho que o Marco Civil da Internet vocês tiveram bastante contato também, para ser utilizado de uma forma contínua. Pode passar, Regis. Então, aqui um exemplo da Lei de Proteção de Dados na América Latina. Argentina, pessoal, falando de software e tecnologia, tem uma das melhores leis de software que eu já vi. Tá? Quando nós fizemos a nossa, em 1996, já tinha a da Argentina 2 anos antes. Para vocês terem uma ideia, a nossa, quando nasceu, né, nossa lei de software, ela já dizia que o software ele deveria estar em um meio físico. Da Argentina, em 96 isso, não foi há 200 anos atrás. A da Argentina já veio sem a necessidade de estar no meio físico. Então, Chile, Uruguai, México, Colômbia, Peru, Costa Rica, Panamá. A nossa foi de agora, mas já tinha proteção anterior. Pode passar, Regis. A quem se aplica a LGPD? Tá? Essa é uma pergunta muito recorrente também. Tá? Por quê? Porque as pessoas dizem, mas os dados da empresa não são protegidos. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela surgiu para proteger os dados do titular, pessoa física. Mas então, por que as empresas são impactadas?
porque as empresas fazem um tratamento de dados das pessoas físicas, tá? Obtém lucro com esse tratamento de dados porque está no core business dela. Então, todos os dados que são tratados pelas empresas, tá? Ou por uma pessoa física também, pode ser um profissional autônomo, eles estão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, que traz todos os impactos, as sanções específicas. Então, o artigo 3º trata que a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que realize atividade em que utilizem dados pessoais, tratamento de dados. Isso é importante porque muitas pessoas ainda hoje têm dúvida se a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica a pessoas públicas, né? E se aplica também. Brasília, desde que iniciou, desde o ano passado, que eu comecei a tratar bastante do assunto, estava em polvorosa. A quantidade de ações envolvendo a questão de LGPD, de PO, estava efervescendo. Como eu trabalhava muito em Brasília, agora só remotamente, né? Eu viajava bastante para lá, porque meu cargo ele é em Brasília, nós tínhamos muito contato com todos os órgãos. Nesse momento foi quando a gente criou, tá, através da ACES do Rio Grande do Sul, que o Regis é um dos super professores do curso, a primeira certificação para DPO, tá, que é um curso que era presencial, né, e que formava um DPO para trabalhar no mercado de trabalho. Então, a LGPD se aplica a qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que realize atividade em que utilizem dados pessoais. Então, tem que ocorrer no território nacional, tem que ter por objetivo fornecer bens ou serviços e os dados tenham sido coletados no Brasil. Pode passar. Como fazer tratamento de dados está legal? Acho que isso tirou o sono de muita gente, né? Independente do impacto e do setor da empresa a qual trabalha. Então, nós temos 10 bases legais de tratamento de dados. Em geral, as pessoas sempre lembram do consentimento, do joinha ali. Então, as pessoas pensam, meu Deus, eu tenho que pegar consentimento de todo mundo. Gente, é apenas um de 10. Tá? Apenas um entre 10 formas de uma base legal para tratamento de dados. O que é isso? Qual é a forma com que eu posso fazer o tratamento de dados desse titular de dados, sem incorrer nas sanções da lei? Então, a gente tem o consentimento, a gente tem o cumprimento de obrigação legal, regulatória. Eu vou passando por eles, pessoal, depois no final a gente faz um bate-papo para pegar as dúvidas, tá? Senão eu não quero me estender muito também. Cumprimento de obrigação legal, regulatória, execução de políticas públicas, órgãos de pesquisa, estudo, execução de contratos, né, de diligência pré-contratual, exercício regular de direitos, tá, que também, junto com o legítimo interesse, que vem depois, é uma questão bastante discutida, né, que as empresas têm que utilizar de uma forma correta. Proteção da vida, né, muito na questão da saúde, também tutela da saúde. Os hospitais estão estudando muito esses dois especificamente. Legítimo interesse e proteção ao crédito. Vocês imaginem na área da saúde a questão de entrada numa emergência de hospital, a entrega de dados, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um cliente da área hospitalar, com um grande hospital, e estavam com uma super dificuldade, isso ano passado. O que acontecia? As pessoas chegavam no hospital, uma pessoa idosa, uma pessoa desacordada, né? Eu vou levar uma pessoa desacordada para o hospital, desmaiada, alguma coisa assim, ou sem condições de responder. Eu chego lá e eu passo os dados. Fulana de tal, uma amiga minha, passou mal, trouxe aqui. Daí o que acontece? A pessoa que atende, todos os acessos são através do portal do hospital, tá? Então, a pessoa que eu chego lá, Letícia, né, com o Regis, bebeu demais num sábado à noite, tive que levar ela desacordada para a emergência do hospital. Puxa, que imagem que as pessoas vão ficar de mim, mas tudo bem. Vai lá, continua com o exemplo que tá bom. Daí eu cheguei no hospital, levei ele lá, ele está desacordado, daí eles me entregam, olha, Letícia, para tu acessar o portal e ter acesso a todos os exames, a senha é 1, 2, 3, 4. Ok? Ok. Eu vou lá, assino como responsável, até encontrar o familiar dele, e dou entrada e fico lá com o papelzinho com acesso do Regis no hospital tal. Eu fui com ele, né? Eu cheguei lá com ele e não podia entregar para ele, o acesso aos resultados são só através do portal. Isso é verídico, tá, pessoal? Não o Regis no hospital, mas essa situação no hospital. Daí o que acontece? A Letícia sai de lá,
chama a esposa do Regis, chama não sei o quê, e vou embora. E tô com a cópia do código, enfim. Eu chego lá um dia, deixa eu ver como é que está o Regis, se o Regis melhorou. Tá? Passo para ele a mensagem com o código, e eu vou lá e eu descubro que o Regis tem alguma doença que ele não queria que ninguém soubesse. Tá? Ok, mas a Letícia era ela que levou lá. Ok, e os dados que eu vou ter acesso? A empresa, o hospital é uma empresa, ela tem que ter uma limitação, inclusive, de expiração nesse código. Se não é a própria pessoa que dá a entrada junto ao hospital, ou não é o pai, a mãe de um menor de idade. Então, tem que ter um cuidado maior referente a esses dados. E nisso, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou assim na jugular. Tá? Isso tem que ser resolvido. Letícia, isso é questão de tecnologia, ajuda muito. Então, cada um dos remédios, né, usando o termo, para essas questões, eles podem envolver mais tecnologia, mais direito, mais cultura, tá? Mas nunca só um deles. Vocês não conseguem fazer nenhuma implementação sem um advogado. Vocês não conseguem fazer nenhuma implementação sem alguém da área de tecnologia. E nenhuma, tá, sem a junção desses dois. Tá? Eu acho que em alguns casos até um psicólogo poderia ser interessante, porque tem gente colando as placas. Vamos lá, Regis. Então, quais são os direitos dos titulares dos dados? Né? Da Letícia aqui, né? Do Regis, da Débora, da Rosiana. Eu tenho direito à confirmação que os meus dados são tratados pela empresa. Eu tenho que ter acesso a esses dados. Isso é meio loucura, né, pessoal? Se a gente imaginar no dia de hoje, ou há um ano atrás, as empresas terem a obrigação, não é nem a responsabilidade, de dar de uma forma ágil essas informações. Correção de dados incompletos. O meu nome não tá certo. Meu nome é Letícia Batistella e eu me separei. Então, eu quero que tu mude meu nome, que tire o Batistella do meu sobrenome, porque é do meu marido, e eu quero voltar ao nome de solteira. Tá? Pode parecer simples a Letícia ligando, mas dependendo do tamanho da empresa e da organização interna, isso é uma loucura, né? Daí, a tecnologia entra como uma luva. Investimento em tecnologia para que esse nomezinho da Letícia seja alterado de uma forma rápida. Tá? Isso não é com advogado, tá, que vocês vão conseguir. Isso é com o pessoal da tecnologia. Anonimização, bloqueio e eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados ilicitamente. Tá? Ou seja, eu posso ter todos os dados sem nomear, mas não pode dizer assim, a minha empresa tem 20 pessoas, só uma é formada em turismo, por exemplo. E daí, na hora de fazer os dados, tu não diz que a formada em turismo é a Débora, mas tu coloca lá, a Débora, por exemplo, ela tem um problema de saúde, a pessoa formada em turismo tem um problema de saúde tal. Tem que ser anonimizado de uma forma correta. Tá? Como vai ser feito isso? Cada empresa vai definir, mas tem que ir para esse formato. Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento, portabilidade de dados, tá? Isso tem que ser uma coisa rápida e ágil, nada simples, a gente sabe, falando concretamente dentro de uma empresa. Informação sobre compartilhamento de dados. Eu compartilhei os dados da Letícia e da Débora, ok? O titular tem que saber disso. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento. Revogação do consentimento, isso vai ser uma loucura total. Tecnologia na veia, tá? Quem trabalha com tecnologia tem uma super oportunidade de trabalhar nisso. Reclamação à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda está em formação. E oposição ao tratamento irregular. Eu não quero mais que sejam tratados. Vamos lá, Regis. Então, quem são os atores da LGPD? Tá? Então, nós temos o titular dos dados, tá? que é a Letícia, é os dados da pessoa física. Né? Então, são os meus dados que eu chego lá, eu incluo a informação e é tratado pelo controlador ou pelo operador. Tá? Temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Que é quem faz toda a controladoria, tá? Dos dados não, da gestão dessa confusão toda. Tem o controlador, tá? Que é para quem tu entrega os teus dados e vai tomar as decisões sobre o tratamento de dados.
tem o operador, que é quem recebe ordens do controlador para fazer o tratamento de dados. E tem o encarregado de dados, tá? Que a gente chama de DPO, porque na GDPR europeia o nome é DPO. No Brasil é encarregado de dados, mas aí a gente brinca que ninguém vai querer ter um nome encarregado de dados no LinkedIn. Fica feio, né? Então, nós temos o nosso DPO também aqui no Brasil, que é a pessoa responsável dentro da empresa que pode ser terceirizado, tá? Mas a empresa ainda não existe uma linha de corte. Atualmente, uma empresa de qualquer porte tem que ter uma pessoa responsável pelos dados. Ele vai ser a ponte entre presidência, entre titular de dados, entre toda a gestão da empresa com o titular dos dados. Então, precedentes no Brasil, mesmo antes da LGPD. Gente, vazamento de dados não começou com a LGPD, né? A LGPD chegou no meio de uma situação onde muitos dados eram vazados. A gente teve várias situações de vários setores, com o Ministério Público pegando junto, tá? E responsabilizando as empresas. E uma grande questão, a gente pensa, vazamento de dados, vai ter multa. Gente, não é só multa, ok que as multas são pesadas, mas tem toda a questão de credibilidade, né? Para qualquer empresa, independente de qual é a área dela, ser conhecida como uma empresa que vazou dados, isso é muito sério. Aí isso gera multas pesadas. E lembrando que as multas administrativas de até 50 milhões por vazamento, tá, não são apenas elas. Porque o que acontece? No momento que a gente paga uma multa por um vazamento de dados que ocorreu na empresa, esse valor vai para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não vai para o titular dos dados. Ou seja, o titular dos dados tem direito ainda de entrar com uma ação na justiça contra a empresa que não toda a forma de dados. Fora a exposição que está entre as sanções na imprensa do vazamento. Então, a empresa tem a responsabilidade de entrar em contato com os titulares, né, que houveram os dados vazados, e ainda publicitar isso na imprensa. Então, assim, tu tem que ir praticamente para a capa do jornal, né, capa da internet, né, dizendo que, gente, errei. Tá? Teve um vazamento de milhões na empresa, né, e nós estamos errados e vamos ter que resolver o nosso problema. Pode seguir, Regis. Bom, daí a gente chega... Onde posso buscar mais conhecimento sobre a LGPD? Quando começou a questão da LGPD e tal, eu sou coordenadora do curso de DPO da CESPRO, tá? Nós já formamos agora mais de 800 DPOs, tá? É um curso bacana que já em março fez um ano, né? Paramos em março, quando fizemos um ano, em razão da pandemia. E numa das aulas, né, me questionaram sobre onde é que eu busco informações bacanas sobre LGPD, porque assim, fake news, né, que é um outro tema interessante, e sempre teve. Onde é que eu busco informações relevantes e, mais do que isso, fidedignas, né, informações que eu possa me basear, que eu possa passar adiante dentro da empresa, nos grupos de trabalho. Daí nós criamos um grupo de privacidade de dados dentro da CESP, que o Regis é o coordenador, onde uma vez por mês o grupo se encontra agora virtualmente com um nome conhecido de todas as áreas. Então já foi gerente jurídica de empresas para dizer como está a implementação, já foi gente do Ministério Público, delegacia, já foi, me ajuda aí, Regis, foi de tudo, né? Já foi, enfim, acho que foram mais de 12 pessoas, e sempre trazendo, e as pessoas do grupo é que escolhem quem vai, tá? Então, e nessa linha, né, nós começamos a nos questionar, ok, tem muito projeto de implementação para LGPD bacana, né? Eu acho que todos os pontos são sempre importantes quando a gente fala de implementação de LGPD, mas nós não tínhamos visto nenhum que pensasse como estratégia de negócio. Ok, tem implementação, tá. Ok, mas como é que tu te relaciona com todas as áreas da empresa? Eu sou boa em implementação para RH. Ok, legal. Eu sou boa de implementação para marketing. Mas vocês sabiam que quem tem um programa de compliance estruturado na empresa é muito similar a um de LGPD? Por que não aproveitar essa estrutura existente e aplicar LGPD dentro da empresa? É muito mais simples, tá? É muito mais rápido. E nós começamos a pensar, conversando com o Regis, né? Conversei com algumas pessoas que eu admiro muito para montar um treinamento, tá? Para formar não DPOs,
não para formar quem vai implementar somente, mas para formar um pensamento estratégico, um pensamento de realmente entender as áreas estratégicas da empresa. Tá? E daí nós criamos um curso, né, Regis pode colocar, que hoje a gente trouxe aqui para vocês uma ocasião especial, LGPD aplicado aos negócios. Tá? Então, vai ter módulos como LGPD aplicado aos recursos humanos, tá? Com uma super advogada que trabalha na área trabalhista em inovação especificamente. Tá? Ela trabalha na implementação de inovação das empresas junto à área trabalhista, que a gente sabe que é bastante complicada. LGPD aplicada a compliance, tá? Que é uma super profissional também certificada, que trabalha com implementação e que vai trazer essa visão sobre compliance e como aproveitar, tá? Porque nós não conhecemos nenhum profissional que consiga aproveitar isso realmente na prática. Né? A Eliana é excelente nisso. LGPD aplicada a marketing, né? Que o Regis vai trazer isso. Né? O Regis, por muito tempo, foi diretor de marketing, né? De uma grande multinacional. LGPD aplicada à tecnologia, tá? Também um profissional fantástico da área de segurança. E hands-on, tá? Que vai ser o Fabiano e o Regis vão trabalhar, ok, e agora? A gente entendeu a estratégia, como é que a gente aplica. Tá? Então, é um projeto super bacana, que a gente está dando 10% de desconto para o pessoal que está no webinar, tá? Válido por 3 dias, tá? Daí o cupom ele cai. E gostaríamos muito de contar com a presença dessa turma aqui. Tá? E tem mais um, né, Débora? Mais um ponto, uma surpresinha, tá? Que a gente vai sortear entre os que tiverem até o final. Tem que ficar até o final. Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Tá? Então a Débora vai comandar isso, né? Como é que vai ser feito. Vamos fazer no final, né, Débora? Isso, no final. Tá? Então é online, óbvio, né? É online e ao vivo. Eu acho que essa interação que a gente tem de conversar, de perguntar, de questionar, ela é muito melhor ao vivo. Tá? Então a gente vai estar com o chat aberto, claro que com limite de perguntas, senão os professores não vão conseguir. Então a gente chegou num formato que vai ser das 7h30 às 9h30, mais ou menos como no nosso curso aqui, 7h30, né, Regis? Ou é 7? 7h30, 19h30 às 21h30. Isso. E que vão ser todas as terças-feiras, a partir da terça-feira da semana que vem, tá? Com 2 horas de duração. Então, vai ser online e ao vivo. Tá? Então, vai ser um momento bacana de vocês conversarem com profissionais hands-on mesmo. Quem já realmente aplicou, né, e está pautado. Uma das nossas professoras está morando na Bélgica, né, que é a Grace, que vai falar sobre a compliance aplicada a negócios, e está aprendendo lá a GDPR também, e vai trazer... Ela não gostou muito do horário, porque às 7h30 da noite aqui acho que é 1 da manhã lá, mas ok, vamos lá, vamos tocar. E é isso, bola contigo, Regis. Tá bem. Então, na esteira do que a Letícia passou aí, gente, dessa formação, desse curso aí que a gente está trazendo para vocês, fica a pergunta que é exatamente onde todo mundo está travando, tá? Então, assim, digo para vocês, não foi a pandemia necessariamente, Leandro, que travou as empresas, tá? Porque as empresas já estavam travadas antes da pandemia para andar com LGPD. Basicamente, o que aconteceu nos últimos 2 anos foi o seguinte, houve uma busca incessante por conhecer a lei nos últimos 2 anos. Só que só conhecer a lei sem saber a prática de como é que tu aplica isso numa empresa, não anda, tá? As empresas travam. Por quê? Porque normalmente a primeira visão que as empresas têm é assim, chamam o advogado e o advogado vai dizer o que nós temos que fazer. Daí eu digo para vocês, falhou, porque não é o advogado sozinho que vai dizer o que vai fazer. Por quê? Porque todo mundo aqui que trabalha em organizações sabe que uma empresa trabalha baseado em processos de negócio. Não é o jurídico que comanda a empresa e não é a TI que comanda a empresa. Então, o que acaba acontecendo? A LGPD também tem processos no jurídico, também tem processos na TI, mas tem muito mais processos onde? Nas áreas de negócio. Pensem, então, por exemplo, os exemplos que a Letícia trouxe ali, só da recepção hospitalar. Só na recepção hospitalar, ou de um condomínio, ou de uma portaria de uma grande indústria, nós temos uma coleta infinita de dados. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Se já entrarem num condomínio, numa empresa, onde o cara pede a carteira de identidade para vocês e anota num caderninho o número da identidade, para onde vai o caderninho depois que enche?
Isto é LGPD na veia. Por quê? Porque eu preciso colocar dentro desse mapeamento de processos de negócio o que é feito com o caderninho. Quem ficou com o caderninho? O caderninho é queimado? Por que que alguém ficaria com o caderninho com o nome de todos os visitantes, data, hora e identidade de alguém? Né? Qual o interesse nisso? Então, eu tenho que mapear isso. E aí é que entra a lógica de projeto, que tem a ver muito com vocês, os agilistas aqui. Quem são as pessoas que vão fazer acontecer a LGPD nas empresas? São vocês. Então, assim, é uma mega oportunidade para todos vocês botarem a mão na massa e fazer as empresas darem o primeiro passo, porque eu digo para vocês, neste momento, sem muito medo de errar, eu digo para vocês, entre 70% e 80% das empresas brasileiras nem tocou no assunto, tá? Mas nem tocou no assunto. Então, aqui, não importa a empresa, não importa o tamanho, a gente tem que falar. E aí vai a habilidade, muitos de quem vai conduzir esses projetos de adequação, sobre fazer a leitura da empresa e do segmento. Né? E esses dias eu vi um artigo no LinkedIn aí, assim como a Débora adora conhecer e aprender, né, Débora? Eu adoro ler também e aprender a todo momento. Então, assim, eu vejo coisas fantásticas. E uma das críticas do artigo era, sim, mas a LGPD, enquanto a NPD não regular, tem que ser aplicada para uma padaria? Sim, tem que ser aplicado para uma padaria também. Mas como faz isso? Porque eu sei fazer isso por uma mega empresa que tem 30 mil pessoas para trabalhar, tem gerente de marketing, tem gerente de produção, tem gerente financeiro. Numa padaria não tem nada disso. Sim, mas numa padaria tem dados, não tem? Tem. Então, eu preciso adequar o meu conhecimento legal, da lei ou de implementação à realidade da padaria. Tem espaço para pequena, micro e grande empresa, e todas têm que se adaptar. A não ser que a NPD venha e crie um nível de corte que a gente não sabe quando vai ser e quanto vai ser esse nível de corte. Mas quais são os principais processos de negócio que a LGPD vai incomodar? Marketing. O jeito de vender no Brasil vai mudar. Representante de venda que carrega no seu notebook planilha Excel com o nome dos clientes está fadado a morrer. Tá? Lembra de novo do Harari? Os que dominam os dados e os inúteis. Lembra de novo da frase, algumas profissões até 2030 vão se adaptar. A LGPD é só o primeiro empurrão. Então, se eu não enxergar a LGPD como um movimento transformacional que está empurrando as organizações por um processo direto de digitalização, de automação, eu vou achar a LGPD um problema para a minha organização. E eu vou falhar. E eu vou falhar não porque eu queira, porque o jurídico queira ou a TI queira. Não, é porque jurídico e TI estão sozinhos nesse discurso neste momento. O cara de marketing, o cara comercial, o cara do financeiro, o cara da recepção, o cara de vendas, o cara de RH, não está nem aí para a LGPD. Esta é a grande dor. Esta é a grande realidade. E nós estamos dizendo que isto é um movimento que não tem volta, que impulsiona os negócios para frente. E a LGPD é só um empurrão. A LGPD veio justamente para acelerar, para preservar as informações, para quem é competente continuar competindo e para quem é incompetente desaparecer. Este é o movimento. Quer a gente goste, quer a gente não goste. É isso que está posto neste movimento. Então vem a pergunta, mas a LGPD é da TI ou do jurídico? O que vocês acham? O que vocês acham dessa pergunta? Vamos fazer um teste aqui? Vocês estão com o smartphone na mão aí? Ou estão com o notebook, né? Ou estão com o computador? Vamos fazer um teste aqui online, tá? Entre naquele site lá em cima. Estão vendo a telinha aí? www.mente.com. Digitem aí no smartphone ou no computador de vocês. E quando aparecer lá o site, vai pedir um código. Digitem o código 263039. Está até na ordem fácil de guardar. 263039. E aí vocês votem. Quem é o cara que deve liderar um processo de adequação numa organização? Vamos ver o que vai aparecer na tela aí. O que vocês acham? Super simples. Débora, tá conseguindo? Tô. Beleza. Super simples, tá? Já votei. Vamos lá. É super fácil. Assim vocês não dormem aqui no nosso bate-papo. Estão votando aí?
Sim. Eu estou votando. Você pôs para apresentar? Sim, deveria estar aparecendo aí. É. Ele faz essas coisas com a gente. Não está aparecendo ainda? Já votou? Não estamos votando, mas ele não está mostrando aqui na tela a apresentação. Ué. Deveria. Já votei. Votou, Rosane? Votei. Vocês estão vendo a pergunta na tela de vocês, né? Sim, votei também já. Sim, Deixa eu sim. ver se eu Só não atualizar está a aparecendo tela o aqui. resultado. Vamos ver se eu atualizar a tela. Agora tá. Aê! Aí, perfeito. Ó, Olha aí, ó. Ó, alguém está votando ali, ó. Jurídico, TI. Teria outras opções, né? Mas eu só botei 4 para não ficar muito difícil o voto de vocês. Bom, 34 votos aí. Podemos ir adiante? Podemos, Ficou. podemos. Alguém mais quer votar? Bora. Eu tô aqui na captura de perguntas. Ah, Já bom, tem- então tá aqui. Já tem um Mas monte pode ir que tem aqui. bastante pergunta. Tem bastante Ah, não, pergunta. tranquilo. Já vamos indo para o finalmente para a gente ir para as perguntas. Eu tô Bom, pegando basicamente a todas. grande maioria tá dizendo que a alta gestão é o grande patrocinador. Eu particularmente concordo com isso, tá? Por quê? Porque nenhum dos outros, jurídico, TI ou DPO, tem força de mudar processos de negócios que não seja da sua própria área. Quem é que tem força para mudar processo de negócio das áreas como um todo? É a alta gestão. E aí eu digo para vocês, sei. se não for a... É que não tem exatamente o certo e o errado, tá, Eu Débora? sei, mas é que assim, Tem tava com a linha, percepção. acertei a linha de pensamento. A linha de Eu tive pensamento que é a essa linha que eu de defendo. pensamento. Uhum. É. Mas veja, por que essa pergunta aqui ela é tão importante? Porque, basicamente, no dia a dia, quando a gente for implementar, por exemplo, o processo de marketing, né? Onde tu vai dizer para o cara, olha só, tu não pode mais fazer ligação de telemarketing com esta abordagem. E aí tu vai dizer isso para um diretor comercial que está ganhando dinheiro fazendo isso, e ele vai dizer assim, tu tá louco, Regis. Tu é um debilóide. Tu acha que eu vou mudar o meu processo porque chegou uma lei? Não vou mudar o processo. Então, nem o jurídico, nem TI, nem DPO tem força, às vezes, suficiente para fazer essa mudança. E aí tu precisa, no mínimo, do apoio da alta gestão. Porque se a alta gestão não apoiar a LGPD, não vai acontecer absolutamente nada na empresa, tá? Nada. E o que é pior, vai acontecer o caos na empresa, porque vai gerar conflito entre as áreas. Eu poderia contar aqui dos conflitos que eu vivo nas experiências de implementação com as empresas onde eu atuo, tá? É terrível. Briga entre departamentos, vocês conhecem bem, né? Então, LGPD é só mais uma tese para aumentar a briga, tá? Aqui eu coloquei para vocês, ó, se não tiver mão de ferro com LGPD, não vai fazer o processo andar bem, tá? E aí nós vamos ter que mesclar risco. Ou se nós queremos correr um alto risco, ou nós queremos ter baixo risco com LGPD. A Letícia já colocou. Quer correr um risco de uma multa de até 50 milhões? Tá bem. Vejam como os votos de vocês são parecidos com uma pesquisa que eu fiz no LinkedIn semana passada. O LinkedIn teve 118 votos, 64% votou na alta gestão e é muito parecido com a percepção de vocês aqui, tá? Não difere. Por isso que não tem o certo e o errado, tem uma percepção de quem deve liderar. Aí, LGPD é um projeto ou não, gente? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Gente, eu chamo de LGPD uma jornada, para não dizer que é um projeto sem fim, tá? Porque quando a gente pensa projeto, e você sabe isso melhor que ninguém, a gente pensa início, meio e fim para a gente comemorar, né, Débora? Soltar champanhe no final. Mas eu digo para vocês, na LGPD não tem fim, não tem champanhe no final, tá? Nós temos que todo dia estar controlando a LGPD, por isso que ela é uma jornada sem fim. Ela tem etapas como projeto? Tem. Ela tem várias etapas. Ela tem plano de ação? Tem plano de ação. Então aqui entra um trabalho muito técnico que necessariamente
às vezes o jurídico pode conduzir, mas não é o melhor cara, às vezes a TI pode conduzir, mas não é o melhor cara. Ou seja, tem que ter alguém aqui, e é por isso que as organizações travam, porque como elas transferem a responsabilidade para o jurídico, e o jurídico não entende de projeto, o que acontece? Trava. Então, aqui tem um trabalho multidisciplinar. É o cara de processos, com projetos, com TI, com jurídico, com marketing, com comercial, com RH. Senão, não dá certo. Por isso que a primeira etapa diz, vamos fazer um comitê multidisciplinar. Ou nós nos entendemos dentro de casa, ou não vai sair nada. Nós vamos brigar. Sabe por quê? Porque aqui é diferente, por exemplo, das certificações que a gente conhece de organização, como o ISO 27001, como Compliance. Não existe um atestado de conformidade da LGPD por enquanto. Então, tu vai fazer toda essa jornada e tu vai dizer assim, terminei? Não sei. Porque se acontecer um vazamento, pode começar tudo de novo. Entenderam? Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer quando é que a jornada termina. Ela tem uma série de etapas e são obrigatórias. Então, só para nós encerrar aí para as perguntas, só queria concluir dizendo o seguinte. É uma estratégia corporativa de um novo modelo de gestão, que eu chamo de gestão 4.0. Poucos empreendedores enxergam isso neste momento, tá? É uma oportunidade de transformar e acelerar, se olhar como copo meio cheio, não copo vazio, porque a maioria dos empreendedores olha como uma lei que gera custo, tá? Se o cara olha como gera custo, eu digo, ele não consegue competir no século XXI. Isso nos leva a muito mais digitalização, muito mais automação, e a próxima legislação, depois do projeto de lei das fake news, né, Letícia? Que a gente fez até um debate na semana passada, é a legislação sobre inteligência artificial, ou seja, o quanto nós vamos poder usar algoritmos de inteligência artificial nos nossos processos de negócio. Por que isso? Porque existe já um movimento mundial capitaneado pela OCDE. Depois, quem quiser interesse conversar comigo sobre isso, né, tem estudado muito sobre o que a OCDE vem fazendo a nível mundial. Existe um movimento dizendo o seguinte, como cada país, quais as legislações têm que ser criadas para controlar o descontrole do uso de inteligência artificial dentro de processos de negócio. Por quê? Porque aqui entra um pouco do que nós estamos vivendo agora neste momento, de problema de ataque à diversidade, racismo, fake news, ou seja, nós estamos usando a tecnologia muitas vezes não para o bem comum, mas sim para atacar outros seres humanos. Então, assim, temos uma próxima onda legal que virá a partir da inteligência artificial. E aí vamos abrir para as perguntas, porque senão a gente não responde todas, né, Débora? Verdade. E até porque tem muito das perguntas ainda e de questionamentos a gente vai tratar no curso, né, Regis? Não dá para entregar tudo. Vamos lá, ficamos à disposição. Eu vi que a doutora Rosana Takeda, que é a nossa professora da parte de recursos humanos, a LGPD, também está presente. Bem-vinda, Rosana. Muito bacana. Que legal! Super bem-vinda. Nossa, muito esclarecedor, Regis, Letícia, até agora. Muito obrigada. Já conseguiu tirar algumas dúvidas que eu mesma tinha. E tem muitas perguntas aqui mesmo, e eu até escrevi quando vocês estavam falando, um pouco assim de, a gente assistia na Netflix, né, Black Mirror, e parecia algo que, nossa, todo mundo falando, é distante. Para mim, desde que passou, já eram coisas que já aconteciam, só foram colocadas como ficção, mas muito disso, até pelo MBA que fiz de inovação e tudo mais, a gente já sabe que muita coisa já está acontecendo há bastante tempo, e que a gente não se dá conta. E essa coisa da padaria e tudo mais, até mesmo agora, ainda amplificado na pandemia, que alguém vai na padaria? Ninguém vai mais. Você manda, agora mesmo, acabou de chegar, você manda o WhatsApp, olha, quero os meus pãezinhos aqui, a galera entrega para você. Que você sabe que fizeram com os seus dados, né? O seu número, para quem passou, quem que está vendo o seu número e para quem, né? Não é? Exatamente. A questão da Uber, até nessa linha, quando a Uber veio para o Rio Grande do Sul, eu era presidente da Acesso aqui no Rio Grande do Sul, né? E eu participei de várias reuniões para a negociação da vida. Sempre, todos os estados teve problemas, né? Municípios, enfim. E eu me lembro que tinha uma questão que era bastante debatida, que era a questão da privacidade. A Uber foi muito forte nisso, no sentido de privacidade, da questão dos deslocamentos, dos dados dos deslocamentos. Então, por exemplo, vocês imaginam
o valor que tem para um dono de restaurante vamos aí, uma região de São Paulo, o horário, os dias da semana de quais bairros vêm as pessoas que acessam o restaurante deles. Tá? Isso tem um valor tão inestimável, tu saber qual é teu público, da onde ele vem. Olha, eu tenho 20% que vem do bairro tal, 30% tal, e no bairro tal nunca ninguém veio visitar meu restaurante. Então, não vou nem gastar com publicidade naquele bairro. Ou o bairro Pinheiros, ele é o bairro que mais tem. Então, vou investir nesse bairro. Vou botar office boy, motoboy, enfim, para recolher as informações, as mercadorias e levar desse bairro. Então, assim, até isso, a questão da utilização, privacidade, vamos saber onde eu moro para me assaltar. Não, não é essa a questão. Vamos saber onde tu mora para ganhar dinheiro com isso. E até que ponto tu está permitindo ou não que a pessoa utilize esses dados, tá, para obter lucro com esses dados. Tá? Porque eles realmente valem muito, muito. A questão que a Harari, quem não leu os livros dele, gente, os 21 lições que ele tem, assim, não tem como não ler, para tentar entender um pouco o que está acontecendo agora. Depois que vocês lerem o e-mail ali, tal do Regis, se não gostarem, podem me mandar e-mail para mim, para o Regis, xingando. Assim, 21 razões, não tem como não gostar. É verdade. Os primeiros, eles são bem densos, né? Você começa, é uma literatura mais densa, mas o 21 lições você fica assim, quero. Quero saber. Como é que eu não vi antes esse livro? É verdade. Bom, vamos às perguntas do nosso público aqui. Tem umas bem densas aqui também. Bom, vamos lá. Vamos começar do começo para o fim, tá bom? André Vidal, nosso cofundador da GeoThink, né, sócio do Leandro Stock, fez a seguinte pergunta. Tim Berners-Lee, criador da internet, na abertura do Web Summit 2018, que a gente estava lá os meninos estavam lá no Web Summit, abordou o tema Web 50-50. Né, 50% humano e 50% máquina, declarando que a web, como conhecimento, deixará de existir, como a gente conhece hoje. Qual que é o nível de proteção que teremos em nossos dados pessoais em tempos da indústria 4.0? Robôs sociais, discourse, behavior economy, assim, né? Um pouco vocês já abordaram, mas dá mais uma palhinha para a gente dessa parte. Vai lá, Regis. Eu acho o seguinte, né? É uma opinião muito pessoal, né? Respondendo aí para o André, né? Como eu sou fã do Harari, eu acho que a web, como ser humano, nós vamos ter que decidir muito bem aonde nós vamos entregar os nossos dados, quais são as aplicações que nós vamos querer usar e para quem nós vamos entregar. E eu estava fazendo uma análise, faz uma semana, uns 10 dias atrás, sobre as aplicações do Facebook e correlatas, e comparando com as políticas de privacidade do Google. Comparei as duas políticas, tá? Tanto de Google quanto de Facebook e todas as aplicações que eles estão desenvolvendo. Por incrível que pareça, não tem como comparar a política do Facebook com o Google. A do Google é 10 vezes melhor que o Facebook. Só que é o seguinte, só consegue fazer esse nível de comparação, de proteção, se tu começa a estudar, a entender as políticas, as ferramentas que eles têm para deletar os teus dados, para respeitar o direito dos titulares de dados. O Google, por exemplo, lançou esta semana, ou está lançando hoje ou não, no Brasil, as ferramentas adequadas à LGPD. Nenhuma outra dos grandes players internacionais fez isso. Vocês viram aí num slide que a Letícia mostrou que a própria Microsoft, o Ministério Público Federal impôs à Microsoft sobre o Windows 10 o controle de consentimento para os usuários do Windows 10. Então, o que está acontecendo? Nós temos um mix de sentimentos a partir dessas novas tecnologias, de como é que eles vão nos monitorar e coletar. O problema é que o ser humano, no fundo, e aí eu vou trazer uma outra abordagem um pouco mais filosófica, nós estamos vivendo nos últimos 150 anos, a privacidade é uma anomalia para o ser humano. Até 1850, talvez, não existia privacidade no mundo, nunca existiu privacidade. Não sei se vocês vão lembrar da história lá da Grécia Antiga, como é que era a leitura de conhecimento, como é que era o conhecimento era transmitido, era em praça pública, as pessoas iam para a praça pública e falavam para quem quisesse ouvir.
Então, assim, a privacidade só existe como nós estamos vendo hoje, num nível absurdo, a partir de 1880, 1890. Antes não existia privacidade. As casas, inclusive, não tinham cômodos, né? Há 3.000 anos antes de Cristo, a casa não tinha dependências, era simplesmente teto e parede. Por quê? Porque todo mundo dormia junto, na mesma cama. Era um banheiro por casa, né? Hã? Era uma casa com 3, 4 quartos e um banheiro. Não tinha essa coisa da privacidade de cada um com seu Não banheiro. existia isso. Não existia. As pessoas inclusive, praticavam sexo em praça pública há 3, 4.000 anos atrás, entendeu? Então, assim, a privacidade para o ser humano é uma coisa muito recente. Então, assim, é uma anomalia. E aí, agora, baseado em ferramentas de coleta de informações, eu digo para vocês, o ser humano, apesar de ele ter uma série de direitos do titular, aí opinião extremamente pessoal, ele não vai se importar em entregar as informações em troca de um espelhinho, tá? Em troca de descontos, que é isso que as ferramentas vão fazer, tá? Os Google da vida, os Facebook da vida, para continuar coletando dados, e é por isso que aquela capa da Economist é tão importante. Verdade. Eles vão continuar nos entregando descontos, ferramentas, aplicativos em troca de... Plano de milhagens, né? Os planos de milhagens arrecadam diretamente todas as informações. O sistema de crédito social da China só se perfectibilizou em 2020 porque as pessoas usaram os aplicativos chineses há 5 ou 10 anos, quando começou lá o WeChat e outros aplicativos, porque as pessoas, cada vez que entregavam seus dados, ganhavam desconto para comprar um produto. E aí, elas entregavam os dados em troca de desconto. Isso acontece nos programas de fidelidade. Então, as pessoas não se importam necessariamente com essa privacidade que a gente está vendo aqui. O problema que nós estamos discutindo aqui é que agora a lei tem alvos. E o que nós estamos falando aqui é para defender os alvos. Apesar de eu ter muitos colegas advogados que vão trabalhar contra os alvos, tá? Porque esse é o objetivo e o trabalho deles. Verdade. Ótimo. Vamos para a próxima. A Rosiana perguntou: Letícia, se minha empresa tiver uma base de dados de clientes com nome, CPF, data de nascimento e endereço, se eu não tiver o consentimento dos clientes, eu posso manter essa base depois que a lei entrar em vigor? Não. Gente, isso muitas pessoas perguntam, então o que foi coletado antes, ok, só a partir da vigência da LGPD. Não. Tem empresas fazendo, inclusive, termo de consentimento para essas listas. Eles criam uma lista certa e uma lista errada, tá? E começam a limpar essa lista. Começam a mandar e-mail solicitando a confirmação por utilização, no caso de e-mail. Tá? Então, mas também tem um ponto. Depende para que é utilizado esse tratamento. Tá? Se é para fins de cadastro ou é para fins de acesso. Tudo depende. Não existem respostas prontas para a LGPD. É muito importante entender exatamente qual é o formato que vai ser utilizado, qual é o setor da empresa e para o que vai ser utilizado essas informações. Perfeito. Depois, tu me manda, te faz contato e eu tento entender melhor para te ajudar. Perfeito. O Robin perguntou: empresas que já estão aderentes à ISO 27000 ainda ficam expostas à LGPD? Caso afirmativo, o que falta? Vixe, essa aí parece ser complexa. Não, super fácil. Super fácil. A ISO 27000 está falando de segurança da informação, certo? Olha só, a empresa tem ISO 27000, faz um quadrinho, coloca na parede, e aí o funcionário sai de férias, aí no lugar o colega assim, tu me empresta a senha já que tu vai sair de férias para mim continuar fazendo acesso ao sistema? Regis, isso não acontece. Imagina, não, nunca capaz. vi acontecer. Você tá então, assim, não, capaz. Então, assim, ó, não existe certificação que resista ao ser humano. E é por isso que a Letícia falou ali. LGPD tem a ver com o comportamento do ser humano. Pode ter todas as certificações possíveis e inimagináveis. Pode botar. Da 27.001 a 80.000, tá? Não resiste a uma pessoa dar a senha de acesso para o outro colega. Então, assim, esse ser humano. Nem colocar no post-it, né? Coisa que eu já vi também. Nossa, vários post-its em volta do monitor. Que beleza, que segurança. Só para o Rob não me criticar, tá? É importante a certificação? É, porque ajuda a criar a cultura.
ajuda a melhorar os processos, mas ela não garante 100%. É importante, sim. E que órgão que vai fazer essa fiscalização nas empresas? O Helder está perguntando. É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É a Tá? NPD mesmo. A NPD, tá? Que não está pronta ainda, tá? A informação, tá? A gente não tem muitas respostas, então por isso que eu falo que a gente está trocando pneu, coisa comum no Brasil, com o carro andando. Né? Então, assim, vai ser formado, vai ser regulado vários pontos, a questão da linha de corte para ter um DPO interno, tá? Também ainda não existe. Então, assim, existem várias formulações. O que a gente tem é a base, tá? E é a NPD que vai fazer essa fiscalização. Tá? Vão ser criados canais, como tem na Anvisa, em outros órgãos, para denúncia, processos, já estão falando em delegacias regionais. Eu recebi agora uma informação de um professor do curso, Fabiano, não sei se ele não te mandou, Regis, dizendo que tem uma deputada propondo a criação da Autoridade Distrital de Proteção de Dados. Estão pensando assim, poxa, vai ficar lá em Brasília, já querem criar uma distrital. Então, assim, haja fôlego. Né? Outra pergunta da Rose, o desenvolvimento de software daqui para frente terá que ser pautado na LGPD. Ah, boa pergunta. Muito boa. Todo mundo aí que é da área de tecnologia já deve ter ouvido falar do Privacy by Design ou Privacy by Default, né? Ou seja, todo o desenvolvimento a partir de agora tem que ser calcado nessas diretrizes dessas metodologias, ou seja, um outro exemplo que eu trago sempre, quem protege a empresa do DBA? Né? Um DBA, por exemplo, não pode ter acesso aos registros de um banco de dados. Me diz qual é o DBA que convive sem acessar o próprio registro. Não pode, pela LGPD não pode. Então, que vocês imaginem a indústria de tecnologia, o quanto ela vai ter que se transformar daqui para frente, em termos de aplicações, em termos de evolução. Eu fico imaginando os ERPs das empresas, tá? A SAP, por exemplo. E aí eu tenho brincado, tá? Loucura, né? Vamos pegar o exemplo. Oportunidade também para todos aqui que estão assistindo o webinar. É um novo contexto que está se abrindo. De oportunidade. Novo mercado. Novo mercado. E às vezes não é nem é um novo mercado, com certeza, para DPO especificamente, mas assim, quem tiver preparado, quem tiver dentro das suas expertises, um conhecimento amplo da LGPD, vai ser mais valorizado no mercado de trabalho. Não que a pessoa vai ser contratada somente por isso, mas a gente sabe que é um pool de skill, soft skill, hard skill, mas é um pool de informações, de qualificações que vão agregar valor ao colaborador. Então, assim, com certeza, tu entender, conhecer e saber um pouco da implementação da LGPD é um diferencial de mercado, não tenho a menor dúvida disso. Sem dúvida alguma. Outra pergunta do Robin é em relação ao pessoal comercial, que inclui todos os dados de leads e cliente no CRM corporativo. A LGPD irá trazer mudanças nisso? Acredito que totalmente, né? Totalmente. Mas lembrando que é pessoa física, né? Exato. Sim, os dados de pessoas físicas, os leads, né? Pessoas físicas, sim. Mesmo que seja pessoa jurídica, tu vai conversar com pessoas físicas, né? Para fazer negócios. Aí entra aquilo que eu tenho discutido e é um dos objetivos do curso. É uma grande ilusão a gente achar que o jurídico só mexendo nos contratos vai resolver. Essa pergunta é muito boa, porque nós temos que conversar, por exemplo, com o diretor de marketing dessa empresa e saber como é que ele trabalha os leads. Como é que é o processo hoje de captura de leads na empresa, como é que ele fala com o cliente e como é que ele interage com o cliente. Ele usa e-mail marketing, ele usa marketing digital. Então, eu tenho que conhecer o processo de negócio para dizer qual é a solução que a gente tem que ajustar para que esteja adequada à LGPD. Né? Eu não vou entrar nem aqui na lógica de sites de e-commerce, por exemplo, aí que tem que ser completamente reformulado. Né? Até para fugir do consentimento, né, Regi? Porque o que acontece? Muitas empresas querem encaixar o consentimento em 100% de tudo, e é o mais trabalhoso. Né? Então, tem que entender realmente qual é a necessidade, qual é o formato, para poder adequar dentro das 10 formas que a gente tem de acordo com a lei. Se vocês tiverem um advogado que diga para vocês que tudo agora tem que ter consentimento, por favor, não o contratem, porque não é verdade. Tá? A Letícia mostrou que tem mais outras 9 formas para fugir do consentimento, que é o mais pesado. Entendeu? O mais pesado é consentimento. Já imaginou a empresa dizer a seguinte:
eu agora, como tem que ter consentimento de tudo, eu montei uma central de consentimento. Eu tenho um service desk de consentimento. Enlouqueceram, né? Viajaram na maionese. Não faz nenhum sentido. Oh, meu Deus do céu. Mas o povo dá um jeitinho em tudo, né? Aquele jeitinho pra cá, um pouquinho pra lá. Mas tem criatividade. O brasileiro é muito criativo. Tem Uma demais. Uma pergunta aqui que eu estou lendo, tá? Que ela é muito recorrente, tá? Que é um cliente pede para retirarmos os dados dele da base da empresa, direito de esquecimento, como fazer na hora de montar arquivos de obrigações fiscais. Pessoal, lembrando sempre que dentre a base de consentimento tem a questão de estrita observância do dever legal. Então, assim, eu tenho que mandar todos os meses para o meu contador as informações. Não é todo dia pedir, tu não precisa do consentimento. Então, quando existe a obrigação legal da empresa em fazer o tratamento, tu não precisa nenhum consentimento, ele já substitui, tá? Ele é a forma adequada. Então, por isso tem que entender cada um, tá? É muito importante os grupos de trabalho para entender o fluxo desse tratamento de dados e ver qual o tratamento adequado para cada, e autorização para cada um desses dados. Tá? Não usem o mesmo para todos, vocês vão gerar um trabalho absurdo. Tá? E gerar consentimento, a gente sabe que é muito complicado fazer essa gestão. Com toda certeza. Tem mais uma aqui do Helder. O que vai garantir que a empresa está em conformidade com a LGPD? Não tem uma certificação. O que vai garantir é que ela não tenha nunca um vazamento de dados, nunca um incidente. Então, por isso que é o projeto sem fim. É uma jornada. Nível de gestão e governança sobre esse tema é fantástico. Por isso que a área de tecnologia ganhou um peso e uma relevância fantástica na LGPD. Por quê? Porque como é que tu resolve o caderninho lá da portaria? Tu tem que fazer a identificação, talvez por biometria ou reconhecimento facial. Mas daí entra um novo problema. Então, cada vez que eu soluciono um problema, nasce um novo problema. Como é que eu resolvo o armazenamento e validação do reconhecimento facial ou biometria? Como é que eu faço a autorização para entrar numa sala de reunião por biometria? Então, a tecnologia ela vai criar soluções, e algumas soluções são inovadoras, baseado naqueles exemplos que eu dei no início, mas nós vamos precisar ter cuidados no processo de adequação de execução dessa tecnologia. Boa. Aí, uma pessoa que eu não sei quem é, que tá como iPhone, então não sei, mas perguntou, se eu for executar testes num aplicativo, como eu verifico? Se eu for executar testes num aplicativo... Como eu verifico? Como eu verifico a privacidade do aplicativo? Exato. Aí... Quer saber se o aplicativo garante a tua privacidade? Provavelmente essa Provavelmente, pergunta. Isso. Tá bem aberta a questão, mas eu acho que é isso, né? Porque você vai... a forma de teste vai ter que mudar também. Né? A parte, inclusive, aí eu também entro uma searinha minha do pezinho na área de qualidade, de garantia de qualidade, quality assurance, na parte de testes, realmente muita coisa vai mudar e já tínhamos muita coisa em dados mascarados e tudo mais para geração de massa, para testar, então isso vai ser cada vez mais difundido e solicitado, né, Regis? Porque não tem como, a gente já inventava, já tem várias coisas que inventam e criam dados, mas ou misturavam para que a gente, né, pudesse trabalhar. Já passei em empresas em que se misturavam os dados, né, entre nomes e dados para que a gente pudesse fazer os testes mais próximos a uma produção, mas ainda assim tá ali, tem número, né? Olha que oportunidade de negócio para a área de tecnologia. Desenvolver uma empresa que só gera dados fictícios para testes. Entendeu? Eu sei que já existe, mas já tem existe espaço para muitos no mercado evoluir nisso, em função da própria LGPD ou legislações que virão, né? Mas talvez uma outra correlação dessa pergunta que me ocorre é o seguinte: como é que eu garanto quando eu uso um aplicativo que os meus dados estão seguros? Difícil saber isso, tá? Porque eu dependo de um terceiro, que é normalmente um operador, que é um pouco que a Letícia explicou, né? O controlador e operador, né? Normalmente o terceiro será sempre um operador na relação dos dados. E eu vou ter que confiar na política
de segurança da informação deste aplicativo, e se der problema, eu tenho que recorrer à justiça. E é por isso que tem tanto advogado envolvido com a LGPD, porque nós teremos N casos na justiça para discutir vazamento de dados daqui. Aliás, ninguém fez essa pergunta, né? Quando é que a lei entra em vigor, né? Estamos deixando para o final, porque faltam 2 perguntas aqui, a pergunta final era essa. Você deu um spoiler, essa era a minha, porque eu ia perguntar, mas afinal, e aí, né? Mas espera aí, vamos guardar esse spoiler, que faltam 2 perguntas. Uma outra, da Maria Silveira, todo DPO tem que ser afiliado à NPD? Vai lá, Letícia. Tá muda, Letícia. Tá no mudo. Tá muda. Não existe obrigatoriedade de afiliar a nada. Na verdade, DPO não exige uma certificação, né? Na verdade, é um cargo que é obrigatório, né, pela LGPD ou que pode ser terceirizado, né, e é uma questão de mercado, né? O DPO que se qualificar mais, ele vai ter maiores oportunidades, tá? Mas também vai ter pessoas, como todas as áreas, né? Mas não existe nenhuma obrigatoriedade. Provavelmente ele vai ser cadastrado, o CPF dele, isso é importante, ele é cadastrado na NPD. Tá? Por isso tem tanta responsabilidade, né? Então, ele é a pessoa responsável. E a nossa sugestão sempre, dando um pouco de spoiler do curso, é que tenha sempre mais de uma pessoa qualificada, porque o DPO fica doente, o DPO entra em licença, o DPO pode ser demitido, pode pedir demissão, morre, enfim. E a empresa, a gente sabe que essas drogas acontecem quando o DPO não está, né? Provavelmente. Então, não caiam no erro de ter apenas uma pessoa na empresa, porque até tu formar, conseguir outra pessoa, a pessoa tirar férias, tem que ter uma pessoa responsável dentro. Perfeito. O Helder disse que ele está no interior da Bahia e que até hoje muitas empresas ainda... não estou divulgando essa informação. Utilizam Windows pirata. Não existe... Meu Deus. Eu comecei a minha formação trabalhando na Microsoft na divisão antipirataria, né? Meu Deus. Não existe fiscalização da Microsoft. As empresas não enxergarão a LGPD da mesma maneira? Que, tipo, vai dar um jeitinho de burlar? Com certeza. Na Europa ainda não está 100%. Mas, assim, o problema é se entra na minha empresa. Me lembro que quando eu trabalhava eu fiz mais de 300 ações de busca e apreensão, né? E o que acontecia? As pessoas diziam, mas por que aqui? Então, assim, pode a tua empresa ter problemas de vazamento, ou pode não. Tá? Mas o que vai acontecer? Vocês podem ter certeza que vai ter uma publicização enorme dos casos que ocorrerem. Vai para a capa do jornal, até porque uma das sanções é essa, né? E pode ter o risco. E eu entendo que eles vão pegar empresas de médio porte também. Não vão pegar só as grandes, né? Até como uma forma de mostrar que qualquer empresa de qualquer porte pode realmente ter problemas de ser multada. Perfeito. Regis, então vá, você ou Letícia, responda essa pergunta que até já falaram aqui, quando é que entra em vigor? São opiniões um pouco diferentes em algumas coisas, vai lá, Regis. Seria 50 milhões, né? A pergunta de 50 milhões, pelo menos. Essa é a pergunta de 50 milhões. Na verdade, assim, nós não temos certeza, tá? A gente tem apostas sobre quando entra em vigor. Mas, assim, neste momento tem 2 apostas. Ou é 3 de maio de 2021, porque tem uma medida provisória em vigor neste momento, e que diz que inicia em 3 de maio de 2021, e as sanções, isso já é certo, iniciam só em agosto de 2021, tá? Que tem essa diferença. E existe uma corrente que diz, esta medida provisória, que tem que ser votada até o dia 28 de agosto, se não me falha a memória, se caducar, não for aprovada ou caducar, a lei passa a valer a partir do dia 16 de agosto. Então, olha que legal. Né? A gente vai descobrir em outubro, nós vamos descobrir em outubro que a lei já estava valendo desde agosto, tá? Que beleza! Então, não vi isso acontecer com o Reinf. Reinf também não fez Brasil, isso. Viva o Brasil, tá? Bem-vindo. Brasil não é para amadores. Não. Nem para profissionais, pode falar isso. Nem para profissionais. Pode falar, Lê. Não, assim, eu gostei muito aí do que foi falado, esclareceu bastante coisa, tem mais um monte de perguntas aí que o pessoal vai colocando,
E aí, com certeza, a gente está chegando ao fim do webinar, aí a gente também não consegue responder a tudo, porque dúvidas são muitas, e muitos já me perguntaram referente à LGPD, sobre funcionamento, sobre como fazer e assim por diante. Mas um negócio que é bem interessante, a Agile Think, ela vem aí nos seus 2 últimos anos numa tendência de buscar, dentro dessas novas tecnologias, dentro dessas novas legislações que estão por chegar, né, estão por vir, no caso a LGPD uma delas, inteligência artificial e alguns outros aí, a gente vem trabalhando, né, e criando produtos dentro da própria Agile Think para melhorar, né, o levantamento de informações para a aplicação dessas tecnologias ou dessas legislações. Nós temos aí um produto chamado Business Design, que ele vem totalmente a favor, né, a LGPD, né, a aplicação da LGPD das empresas. Por quê? Porque nós fazemos uma avaliação completa dentro da necessidade ou do problema identificado dentro da empresa, envolvendo todos os departamentos, né? Então, RH, marketing, comercial, principalmente os departamentos de negócio, juntamente com tecnologia, jurídico, para saber quais os pontos ou aonde as informações ou dados, né, da empresa são utilizados e de que forma. Então, isso vem bem a calhar, até conversando com a Letícia e com o Regis, né? A Agile Think também, juntamente com eles, a gente está juntando as forças aí para fazer efetivamente a aplicação, né? Ou toda essa parte de consultoria de LGPD dentro das empresas, né? A gente está fazendo uma avaliação aí de qual o nicho de empresa, o tamanho, assim por diante, mas assim, como foi colocado inclusive no chat, a gente tem mais de 17 milhões de micro e pequenos empreendedores no Brasil, e todos eles já estão com uma grande dificuldade em saber como atuar com essa parte do LGPD. Ah, é caro? Não sei. É barato? Também não sei. Depende muito do nicho de negócio e de que forma que se trabalha esses dados. Com a pandemia, né, com o resultado que veio de todas as empresas, pequenas, grandes, médias, terem forçosamente trabalhar no isolamento ou remotamente online, muitas delas, sem um devido planejamento, saíram tentando sobreviver, né? Então, não cuidaram muito dessa parte das informações, do como tratar essas informações, e isso vai gerar um grande problema, uma grande onda de problema daqui para frente, né? Então, agora essas empresas, todas elas, de micro a grandes empresas, elas vão ter que ter observar muito bem de que forma que eles vão começar a trabalhar daqui para frente com os dados da sua empresa, dos seus clientes e assim por diante. Alguns direcionamentos, né? Algumas empresas que trabalham com cartão de crédito, ela já vem nessa parte de segurança da informação do PCI e DSS, que eu tive a felicidade de implantar 2 já na minha vida, e foi um pânico geral, mas enfim, já coloquei o PCI aí, que é não divulgação dos dados de cartão de crédito, né? E além de outras, mas enfim. Então é isso, pessoal. Eu gostei muito, assim, eu estou realmente feliz e preocupado com tudo que vocês falaram hoje. A gente também tem, viu, gente? A gente está fazendo internamente feliz tudo e preocupado isso. é difícil, né, Leandro? Não, feliz porque é uma grande oportunidade de trabalho que está se abrindo, não, já vem com algum tempo, mas para nós, né, no nosso modelo de negócio, que trabalhando com gestão de projetos, agilidade, isso é algo que vai compor, né, junto conosco, junto com os produtos que nós temos. A gente tem esse business design que a gente faz efetivamente esse tipo de levantamento e direcionamento do negócio para uma inteligência artificial, para uma legislação LGPD ou qualquer outro destino que a empresa queira, e preocupado porque eu também estou aplicando isso dentro da minha empresa. A gente também tem as informações dos clientes que a gente precisa também estruturar direitinho para não ter nenhum tipo de problema, porque se vazar também
por mínimo, por menor que minha empresa seja perante esses grandes, eu também vou ter problema, né? Então, eu preciso olhar para isso, né? A gente precisa olhar para isso também. A gente faz a lição de casa também, já vem fazendo, e ajuda de Rosiana, que foi a minha luz de, amiga, você tá olhando para a LGPD? Então, então, e aí já faz algum tempo, não foi ontem, nem o mês passado, já faz anos isso daí, e aí a gente começou a trabalhar, exatamente, fazendo 2 anos já. 2 anos já. O negócio tá indo aí. Então, gente, Letícia, Regis, Lê, obrigada por toda a explicação. Agora vocês já sabem, né, das possibilidades. E chegou a grande hora, né, Letícia? A hora que todo mundo gosta, a hora do sorteio. Então, eu vou fazer o seguinte, eu estou vendo aqui, eu tenho a disposição da minha tela, ok? Agora, vai ter que ser na fé, Vocês, Regis, me diga um número de... eu vou tirar a gente, tá? Porque senão, como disse no começo, para Regis, estaríamos não compliance, né? Com o evento, se contássemos eu e Leandro Vidal aqui nesse numerinho. Ô Débora, assim, só para garantir, já tira um print da sua tela agora. Eu tirei. E coloca lá no nosso grupo, juntamente com a Letícia e com o Regis, ótimo, que eles nossa são parte advogados. jurídica, né? Boa, Leandro, para garantir aqui, para não dizer que a gente mentiu, né, minha gente? Para fazer o compliance, então verdade, aí depois a gente conta, eles vão confirmar, falando, é isso mesmo, tem o voto de Minerva dos dois, falando, não, realmente... falta outra tela, peraí. Isso. Olha lá, já está chegando aqui. Aqui tem a outra tela, pronto. Só descontando 6 pessoas, porque a Rose também não vai participar, não. Lógico que vai, você tá doido? Eu tô brincando. Olha ela pulando da cadeira agora, pulou da cadeira. Antes de você fazer o sorteio, posso falar uma coisa? Pode, óbvio. Vontade. Eu queria mais uma vez agradecer a Letícia e ao Regis. Eu já tinha visto esses dois em ação e fiquei assim apaixonada pelo trabalho deles. Então, para mim é uma grande honra poder conseguir trazê-los aqui de novo, juntar eles com vocês para vocês fazerem esse trabalho. E hoje eu estou tendo uma atividade em dose dupla. Eu sou coordenadora de desenvolvimento de sistemas da Raia do Brasil, cuido em particular do projeto LGPD e uma boa parte do meu time está aqui hoje assistindo essa palestra. Ó, hashtag feliz pra caramba. Parabéns. É isso. Que legal. Então vamos lá. Vamos lá, Regis, fale um número então de 1 a 51. 1 a 51? 27. 27? Então, ó, 27. Você viu que tô eu e Leandro, nada mudou, ninguém se mexa, ninguém muda de posição, hein? 1, 2, 3, 4, não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mudar a página. 26, 27. Ronaldo Sieverin. Olha aí. É ele mesmo. Contei aqui com, pelo menos Ronaldo. O meu voto é esse mesmo. Tem auditoria aí. Deu em cima. A auditoria deu em cima. A Letícia está no mute. O Ronaldo tem que responder ao vivo. Tem que estar presente. Cadê o Ronaldo? Quer ver que ele saiu? Ronaldo ele não está aqui na primeira página, ó. Está aqui junto com a gente na primeira página. Então, ele estava na segunda, tá? Na minha tá na segunda, por isso que tirei foto para ficar compliance aqui, para não falar que eu contei errado. Cadê o Ronaldo? Comparência. Olha, se não falar, perde. Perdeu, hein? Ai, meu Deus. Apareceu, Ronaldo. Fora. Opa! Cadê o homem? Fale, homem, fale. Tá no mute, Ronaldo. Tá no mudo, aí. Fala lá, Ronaldo. Tá emocionado. Conseguiu? Eu fui aluno do Regis há muitos anos atrás. Olha aí. Aí, tá vendo? Não foi combinado isso aí, hein? A gente que é professor acaba nesse mundo. Que legal, Regis. Gostou?
Show de bola, bacana. E você, Ronaldo, gostou de ganhar? Ronaldo, calma. Acho que está travando a internet dele, Mas Débora. eu estou meio deslocado, porque eu estou aqui em Porto Alegre, né, em Canoas. Sou colega já há muitos anos. Fui aluno do Regis, né, na Unicinos, e tenho Ih, caiu. Eita. Mas vocês sabem que é ele. Caiu a conexão. Depois, Ele caiu. a gente sabe que é ele, vai entrar em contato. Temos os dados devidamente guardados. Obrigada, de nada, fiquem tranquilos. Os seus dados não serão compartilhados, somente a dele. Só para constar, né? Que estamos aqui na presença dos advogados, só para constar, eu não vou divulgar nenhum lead, nem nada. Tá tudo ok, só vou passar os dados para os advogados fazerem a sua inscrição. O Ronaldo voltou, Débora. Ronaldo voltou, pelo amor de Deus, vai. Fale aí, Ronaldo. Tô pedindo para ele falar. Ele tá. Eu pedi. A conexão dele tá ruim, eu acho. Tá ruim. Pronto, agora foi. Vai, Ronaldo. Voltou. Não, eu tenho buscado ali a LGBT. Alô? Oi, tá pode ruim, falar. Tá ruim. É que tá brecando muito, mas você tá feliz? Faz joinha se tá feliz que ganhou. Por isso. Tem outro treinamento. Assim também vale, Show de bola. Parabéns aí, Ronaldo. Parabéns, aproveite muito, hein? Bastante se vê no curso. Então aproveite muito. Fechou. Gente, beleza, pessoal. Passei 1 minuto do meu time box, mas não vou deixar de agradecer vocês. Obrigada, Ronaldo. A Letícia e o Regis, eles entrarão em contato com vocês. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço a Rosiana por ter feito essa conexão. Letícia, Regis, muito obrigada pelo tempo de vocês, por terem feito essa apresentação tão maravilhosa e ter nos dado essa oportunidade da parceria, né, de trabalharmos juntos e de realizarmos coisas juntos. Lê, muito obrigada, Vidal também pela presença e por compartilharmos esses momentos. E até quarta-feira, que temos outro webinar na quarta-feira, firmes e fortes. Um webinar, isso, já pessoal, quero. Só para avisar, toda quarta-feira e algumas segundas-feiras a gente tem um webinar aqui da Agile Think, é só acompanhar aí no Linktree e a gente vai mandar bastante novidades aí para vocês. Como a gente falou no início, vamos lançar um site aí dia 23 de julho, está no ar. E para frente a gente vai ter uma grande novidade aí com relação a comunidades, mas vamos com tudo. A gente. Gente, beijo. Obrigada. Até a próxima. Obrigadão, gente. Até super abraço para todos aí. Obrigada. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Anderson, você por aqui? Ele tá no mudo, Anderson.